Olá, amigos, tudo bem? Eu estou fazendo essa cabeça para convidá-los a assistir à entrevista que eu concedi ao jornalista Edilson Arantes, um grande jornalista aqui da cidade de Curitiba. Ele me convidou, eu estive no estúdio da rádio e coloquei a filmadora gravando a entrevista. Nessa entrevista, ele fez várias perguntas concernentes ao método Palestra em Roda, a vida dentro da empresa, o desenvolvimento de lideranças. Então, o vídeo está bem interessante e valeu a pena eu ter gravado, porque ficou bem diversificado, existem bastantes informações que você poderá usar, não só como base para uma futura contratação minha, para fazer palestras em sua empresa, mas também de você entender um pouco o que é o método e como ele facilita a palestrantes, treinadores, instrutores a se diferenciar no mercado. Eu fiz um curso de formação e ele estará muito em breve disponível, então é bom que você entenda como é que ele funciona e como é que ele me empodera para eu competir nesse mercado tão competitivo. Também um agradecimento especial, além do Adilson Arantes, eu quero agradecer também ao professor Clóvis de Barros Filho, professor que eu conheci há pouco tempo via internet e que eu passei a admirá-lo profundamente. Então existe um momento que eu vou falar sobre filosofia, saibam que o pouco que eu sei e o bastante pouco que eu sei, eu devo a esse grande mestre. Forte abraço, assistam o vídeo e aproveitem. Tudo de bom. Três. Sérgio Nagel, tudo bem, Sérgio? Como é que você está? Eu estou bem, tudo bom? Graças a Deus. Legal. E a vida aí é palestra em rodas. Palestra em roda bombando, porque, como você deve imaginar, né? O mercado hoje está muito saturado das mesmas coisas. Então, quem não muda, dança. Então, nós temos que fazer alguma coisa diferenciada, né? E o Palestra em Roda é essa a ideia. Tem a forma de fazer uma palestra, um treinamento, e tem o conteúdo, que também nós vamos ao encontro do inusitado, do novo, do pouco explorado, né? Me fale um pouco sobre esse seu trabalho, já de muitos e muitos anos, viajando não só o estado do Paraná, mas viajando o Brasil inteiro também. O Palestra em Rodas, o que é? Como surgiu a ideia? Como você bolou? Vou fazer assim. Isso, então E vamos... que deu certo, né? Deu certo. Então vamos começar pelo começo, uma questão de princípios. O Palestra em Roda ele nasceu de uma necessidade, verdadeiramente uma necessidade. Eu trabalho com palestras e treinamentos há 28 anos e em um determinado momento da história, e esse momento da história é marcado pela internet, a concorrência ficou muito grande para palestrantes. Por quê? Você poderia me perguntar. Porque antigamente eu concorria com palestrantes. Então, com quem eu tinha que disputar espaço? Com palestrantes. Mas agora eu disputo espaço com jogador de futebol, com técnico de basquete, com técnico de vôlei, com modelo. Então o mercado das palestras, ele deixou de ser um processo para informar as pessoas de forma com um tempo pequeno e passou a ser um negócio de show. Ou seja, virou mais entretenimento do que propriamente uma passagem de informação. Então hoje o que nós temos hoje? O palestrante, por exemplo, recentemente eu vi o nosso jogador de tênis, o Guga, né, dando uma baita de uma palestra. Quer dizer, o sentido do que tem hoje foi uma baita palestra. E reuniu umas 2, 3, 4 mil pessoas para assisti-lo. Mas por quê? Porque ele é o Guga. Agora, ele é palestrante? Ele não é palestrante. Então, como é que hoje uma palestra é basicamente constituída? Você tem uma personalidade, e essa personalidade, não importa quem, pode ser um jogador de futebol, pode ser um ex-técnico, não importa quem, essa personalidade vai contar a sua história de vida. Essa é a diferença? Hoje essa é a diferença. Então,
O que que há? A pessoa conta a sua história, que o pessoal tem chamado isso de storytelling, e storytelling. Storytelling. Storytelling, contar uma história. Que veio isso do marketing. Hoje o marketing não oferece mais produtos. Ele conta uma história, alguém conta uma história, se dizendo usuário daquele produto. Mas ele não fala do produto. Então você vê a pessoa falando da sua vida, portando o tal do produto, e aí você chega à conclusão que aquilo também lhe serve, mas ele não vendeu para você. Então, tem um monte de gente fazendo isso. Então, hoje não se oferece o produto, hoje se fala da vida como usuário do produto sem mencioná-lo. Então vamos supor que eu esteja falando de um telefone celular. Eu vou falar da capacidade que eu tenho hoje de me comunicar, de entrar em contato com as pessoas, de me fazer conhecido. E eu estou portando aquele telefone celular. Então, deduz-se que essa mobilidade, essa facilidade advém do telefone. Então, se uma personalidade conseguiu isso, por que não eu, um mero mortal? E aí eu estou vendendo sem vender. Então, essa é a ideia do storytelling. Na questão dos palestrantes, o que o cara faz? Ele fala da vida dele. Então, eu comecei como é que é, de base, né? Como é que se fala quando o cara está começando, né? Na seleção de base, As categorias de nas categorias de base. Comecei ali, e aí eu não jogava bem, e aí eu insistia, aí eu ficava depois do treino chutando pro gol, e aí ele começa a contar a história dele, que é verdadeira, e ele vai fazendo paralelos com a vida supostamente empresarial. Então, determinação, ele teve determinação, então ele fala do momento da história dele para simbolizar a determinação. E isso tem um apelo muito forte. Agora, como é que eu concorro com um jogador de futebol famoso, por exemplo, o Zico? Como é que eu concorro com ele? O Zico é o Zico. Ele pode ter feito aquilo tudo sem saber o que ele estava fazendo. E aí vem um profissional de palestras e faz os paralelos. Mas como é que eu concorro com ele? Então eu tive que criar. Porque quando você tem um processo, isso é uma coisa que eu quero passar para as pessoas que estão ouvindo, tudo que você faz, você tem 3 elementos que você pode mexer. Você pode mexer na pessoa, você pode mexer no recurso que você usa e você pode mexer no método de trabalho. Então, por exemplo, pessoa, se eu me comparar, né, a minha história, a minha trajetória com o Zico, com o Guga, com o Bernardinho, eu não posso mexer nessa capacidade. Isso aí, por mais famoso que eu seja, eu não tenho a projeção que esses personagens têm. Então eu não posso mexer na pessoa. Não adianta eu fazer oratória, não adianta eu fazer teatro, não adianta nada, porque quando o contratante vir a minha proposta e a do Zico, ele vai falar assim, eu quero o Zico. Não importa. Mas eu fiz curso de oratória, eu tenho teatro. Tem quase 30 anos de experiência. 30 anos de experiência, assim, pô, meu amigo, não me leva a mal, mas... Você é o Zico? Você é o Zico? Não, então eu não quero você. Então eu não podia mexer na pessoa. Recursos. Quando eu comecei a trabalhar em palestra, recurso era uma coisa rara. Você não tinha muito recurso. Né? Você não tinha computador, você não tinha projetor de slide, você não tinha PowerPoint. Então os recursos eram difíceis, eram escassos. Então, por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu quis usar um trecho de um vídeo de propaganda. Eu levei mais de 45 dias para conseguir o vídeo. Eu emiti cartas, nossa, foi ligações telefônicas para que a empresa me cedesse em videocassete, em fita de cassete, a propaganda. E quando eu projetei o vídeo e fiz a explanação, a metáfora em cima do vídeo, foi um grande sucesso. Então, o recurso era escasso. Hoje, quem é que não tem recurso? Está na palma da mão, no smartphone. Exatamente, você não precisa. Tanto é verdade que hoje o grande trunfo de muitos palestrantes é não usar recurso. Então, o que era antigamente você ter PowerPoint, você ter vídeo, hoje, grande parte dos palestrantes fazem questão de não usar isso.
Eles decoram um texto, eles criam um roteiro mental e eles falam como se tivesse aquilo vindo do âmago dele. Aquilo é tudo estudado. Isso é importante. Então, o que está acontecendo? O recurso está deixando de ser um diferencial. Então, agora você vê, eu não sou o Zico, recurso que eu podia usar, não, nem usando mais estão. Onde é que eu poderia mexer para ser um destaque? No método de trabalho. E foi aí que nasceu a ideia do Palestra em Roda. Ou seja, eu usei um método diferenciado, porque quando compara, aí sim, a palestra do Zico, do outro, e a minha palestra, tem como o contratante dizer assim, esse teu método de usar, essa forma de transmitir a ideia, me agrada. E aí eu tenho chance de ser contratado, como eu estou sendo. Por quê? Porque o Palestra em Roda, ela é composto de 3 elementos. Primeiro, a palestra, porque eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que dizer alguma coisa. Seja lá o que for, o público espera que eu passe algum conceito, alguma ideia. O contratante espera que eu passe algum conceito para a plateia. Então, é uma palestra. É uma dinâmica de grupo. Por quê? Porque eu tenho que mexer com a plateia. Porque, como eu costumo dizer, é o seguinte, o corpo, metade do corpo é perna. Então nós não nascemos para ficar sentado. O nosso organismo, ele tem uma predisposição ao movimento. Porque metade do corpo é perna. Então nós temos que nos movimentar. Então eu tenho que criar uma dinâmica de grupo. Eu tenho que fazer com que a plateia, e não importa o tamanho, né, para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, ela tem que se movimentar. Palestras sentadas também estão ficando meio demodê, já não tem mais aquele apelo. E finalmente é show, porque a palestra ela tem que ser entretenimento, ela tem que ser um show. E como é que eu dou o show? Eu pego pessoas que estão na plateia, trago para o palco e faço uma grande roda de dança circular com essa plateia. Então eu danço em roda, e roda, entenda as pessoas que não conhecem as danças circulares, imagine uma dança de criança de mãos dadas. Só que com músicas de adulto, não só de criança. Em cima dessa dança, ou seja, já é um espetáculo, já é um show, já é dinâmico, eu faço metáforas em cima do comportamento das pessoas que dançaram comigo. Então, eu criei um método que me facilita me manter no mercado. Então, Palestra em Roda é isso. É uma forma de entreter, uma forma de transmitir ideia e uma forma de aumentar a minha capacidade de estar com o público. E eu já vi e é sensacional. Muito obrigado. E o resultado é fantástico, né? Tanto que o Brasil inteiro te convida para palestra. Para fazer essas palestras afora. É tem viajado bastante. Inclusive para fora do Brasil, né? Ah, que bacana. Bolívia e outros países, empresários que me conhecem aqui, que têm filiais em outros países, têm me levado para lá. Que bom. Como é que você está vendo esse momento do povo brasileiro, hein? Essa situação toda, política e econômica também, e o comportamento, você que é um estudioso do povo, o comportamento do cidadão brasileiro nesse momento. O que nós, povo, temos que fazer de novo para sairmos dessa situação? Eu acredito no seguinte, e aí eu vou pegar um pouquinho das palavras de alguns filósofos, né? Eu fui estudar esse negócio, porque para compor uma boa palestra não é só você pegar e ter ideias, você tem que fundamentar. Então, eu lendo e ouvindo, estudando Rousseau, ele tem uma passagem que eu acho muito legal. Ele diz assim: gato nasce gato. O que ele quer dizer com isso? Tudo que o gato precisa para ter uma vida de gato, já está com ele. O gato gateia, né? Ele não tem o que... tudo vem com ele. Quando ele chega, o gato, ele chega gato. O homem, o ser humano, ele não chega pronto. Ou seja, o instinto que deixa o gato ter uma vida plena de gato não é o que nós temos. Nós não temos. Nós temos a capacidade de discutir o que será o melhor para a nossa vida. Olha só que coisa difícil a nossa vida, né? Porque dentro do mundo, se você pensar, o vento venta.
E quando o vento venta, ele venta da melhor forma que ele poderia ventar. Ele não pensa se ele tem que ventar, ele vai ventar da onde? Do ponto de maior pressão para menor. Então ele vai ventar assim. O raio, quando cai, ele cai. E ele só tem um jeito de cair, né? Ele cai de um ponto de diferença de potencial para o outro. Então as coisas acontecem porque acontecem. O homem não. O homem, ele, para fazer alguma coisa, ele tem que deliberar. E o que é que faz essa deliberação? O nosso raciocínio. Então, qual é o grande diferencial da nossa vida? O pensamento. O problema é que o homem, como uma presa, que nós somos presas, né, dentro do mundo entre presas e predadores, o homem como presa, ele tem dois momentos distintos que se balanceiam assim, né? O momento em que nós estamos seguros e os momentos que nós estamos inseguros. Quando estamos seguros, nós somos capazes de pensar. Quando nós estamos inseguros, nós não pensamos, nós reagimos. E aí nós viramos gato. É isso que é interessante. Nós não pensamos. Por quê? Quando nós estamos inseguros, qual é o primeiro sentimento que surge em nós? O medo. O medo é visceral, porque nós não podemos morrer. O nosso organismo não quer morrer. Nós temos uma missão de vida, eu acredito nisso, que nós temos uma missão, e nós não podemos morrer antes do tempo de cumprir. E qual seria esse tempo? O tempo que nós vamos cumprir a nossa missão aqui, né? Nessa passagem. Qual é o sentimento? Nós temos dois sentimentos que nos protegem e que aparecem quando nós estamos em perigo. A primeira é o medo, que diz, olha, você não é invulnerável, você tem que cuidar. E o outro é a dor, que diz, você não é indestrutível, você tem que se cuidar. Então, o medo e a dor. 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 São limitadores. São apoiadores, isso, eles limitam no exato momento em que você começa a se lançar acima das suas possibilidades. Por exemplo, você não pode pegar uma panela quente com a mão, você vai se destruir. Aí vem a dor te avisar, ó, você não é indestrutível, tira a mão daí. Então essa coisa. E o medo, né? Você vai tentar fazer alguma coisa, porque ó, imagina só o seguinte, Edilson, assim, um gato vê um pombo no parapeito de uma janela. O que o gato faz? Caça. Ele não vai pensar onde é que está o pombo. Ele vai se lançar em cima do pombo. O pombo voa e ele se despenca do 13º andar. E era uma vez um gato. E era uma vez um gato. O ser humano não. Ele vai até o parapeito, ele olha e fala assim, não, eu acho melhor não caçar esse pombo. Então nós temos essa capacidade de pensar. Porque o medo, que é nosso amigo, é um sentimento amigo, tenta nos preservar. O problema é que o medo embota ou diminui a nossa, ou bloqueia, nem diminui, bloqueia a nossa capacidade de pensar. Então agora você imagina em que mundo nós estamos vivendo. Um mundo cheio de medo, de raiva, de tristeza. Eu pergunto, nós estamos pensando no nosso dia a dia? Nós somos capazes de pensar ou nós estamos vivendo uma vida de gato? A resposta que eu tenho, eu acredito nisso, nós estamos vivendo uma vida de gato, reagindo. Por quê? Porque na maior parte do nosso tempo nós não conseguimos pensar. Porque nós estamos com medo, nós estamos com raiva, nós estamos tristes. E se nós estamos dominados pela emoção, a emoção existe para nos proteger. Ela não quer que você pense. Ela quer te proteger do jeito que ela sabe. Ou seja, o nosso lado instinto. Só que nós não temos o instinto, como eu já falei para você. O gato sabe qual é o instinto. Por exemplo, o gato pode estar com fome, mas ele não vai comer alpiste. Você põe um prato de alpiste do lado do gato, o gato olha para aquilo e ele não vai comer, né? O ser humano não, ele olha para o alpiste e fala assim, vou botar um ovo, né, mistura assim e como, vou quebrar o galho com isso mesmo. Ou seja, o homem delibera, ele tem o pensamento, ele é capaz de pensar. O ser humano, quando não pensa, o que ele é? Um gato. E aí, tentando responder a sua pergunta, o que vive nesse momento as pessoas? Vou falar do meio empresarial principalmente, que é a minha vida. Uma relação de medo, de raiva e de tristeza.
E aí essa pessoa é produtiva na empresa? Ela consegue dar o seu melhor? Não consegue. Não é que ela não queira, ela não consegue. Por quê? Porque o medo, a raiva e a tristeza bloqueiam o pensamento. Mas no meio da massa, no meio da multidão, tem um que pensa. Esse é o líder. Como se faz líder? Como surgem os líderes? Agora, essa pergunta... Porque o mundo precisa de líderes. Não, é fundamental. Agora, eu pergunto para você, esse líder, ele tem raiva, medo e tristeza? Ele vive nesse mundo? Ele está sob o domínio da raiva, do medo e da tristeza? Se a resposta for sim, esse líder não pensa. Agora, você imagina alguém que não pensa conduzir outras pessoas que também não pensam. Qual é a situação dessa empresa? Não pode ser ela não pode prosperar. Por quê? Porque nós estamos sob o domínio das emoções. Então, qual é a minha proposta? O que o Palestra em Roda, que é um método de desenvolver palestras e treinamentos, Palestra em Roda não é o produto. Então, por exemplo, com o Palestra em Roda eu desenvolvo treinamentos de desenvolvimento de líderes, de engajamento. Então, o método, qual é a minha proposta? O que eu levo para dentro da empresa? O lado da segurança. Então, eu busco trabalhar e é outra coisa importante, não se elimina o medo dando-se coragem. Não se elimina o medo dando-se coragem. É a mesma coisa que você tentar combater a febre usando o antitérmico. Porque a febre baixa, mas o problema não. Então, quando eu dou coragem a alguém, o medo que essa pessoa tem não desaparece, fica bloqueado, ou seja, adormece, entorpece. Mas ele sente medo, mesmo que ele não perceba. E tendo o medo dentro dele, ele não pensa. Você só vai tirar o melhor que nós temos quando nós nos sentimos tranquilos, em paz, em segurança. Esse é a grande busca, a maior das buscas, porque há muita gente que fala assim, a busca maior do ser humano é a felicidade. Não é, é a segurança. Isso é interessante. Não é a felicidade. Não é a felicidade. A busca maior do ser humano é a segurança. Explique. Porque na segurança nascem os sentimentos positivos. Por exemplo, eu posso ser feliz, eu posso amar, mas eu preciso me sentir em segurança. Se eu não estou seguro, eu não consigo ter nenhum prazer, porque o medo, que é a parte que me protege, vai dominar tudo. Então eu não consigo ser feliz se eu não me sinto seguro. Eu preciso estar na segurança, por exemplo, dentro da minha caverna, seguro. Quer um exemplo? Eu posso dar, por exemplo, um casal apaixonado, mas assim, extremamente apaixonado, e por algum motivo cessa a renda, a entrada de dinheiro. Começam as dificuldades, começam as dívidas, começam... O que acontece com esse casal em geral? O casamento acaba. Por quê? Porque por mais que eles se amassem, a insegurança do dia seguinte vai provocando o que é de pior no ser humano, que é uma vida de gato. Né? Aí são os instintos, é a sobrevivência. Eu não quero mais amar, eu quero sobreviver. Esse é o primeiro fundamento da vida. O organismo quer sobreviver. O organismo quer sobreviver. Então, não existe possibilidade de sermos felizes na insegurança. Não existe. Então, se um empresário, se um líder, ele deseja ter a equipe dele motivada, a equipe dele engajada, ele não tem que gerar coragem na equipe. Não é isso. Ele tem que gerar um ambiente onde o grupo se sinta seguro. É aqui que eu me fundamento. É esse o meu grande diferencial. Eu vejo hoje... Segurança é a palavra-chave. Para mim é o que eu vejo, é o que eu transformo as empresas, é gerando um ambiente de segurança. Aí você pode me perguntar, e como é que você faz isso? Né? E como é que você faz isso? Pois então eu vou te explicar. O primeiro movimento dentro de uma empresa que vai gerar o sentimento, a sensação de segurança, porque, parênteses, a segurança real não existe,
não existe segurança real. Mas o importante para nós é termos a sensação de segurança. Então, por exemplo, um viajante chega numa cidade extremamente perigosa, né? Chega num ambiente perigoso, ele desconhece a cidade, ele sai à noite portando joias, máquina fotográfica. Por quê? Ele tem a sensação que ali é seguro. Exatamente, ele desconhece. Conhece o ambiente. Perfeitamente. Então, a sensação é que é importante. Não é que eu vá promover a segurança, eu vou promover a sensação de segurança, onde é o primeiro ambiente onde as pessoas têm essa sensação no grupo. O grupo. Então, é muito importante para um profissional, um funcionário, desejar ir ao grupo para se sentir seguro. Faz sentido isso aqui? Faz. Né? Claro. Então, por que as pessoas por que as pessoas acordam segunda-feira e não querem ir para o trabalho? Porque lá não é um lugar seguro. Lá ele tem competição, ele tem fofoca, ele tem gente roendo corda, gente puxando o tapete. Ele não se dá bem com as pessoas. Ele não se dá bem com as pessoas. Então ele não se sente seguro naquele ambiente. E para piorar, ele encontra um líder despreparado para conduzir o grupo na segurança. Ele quer mais competitividade, ele quer mais meta, ele quer mais produção, ele quer menos erro. E como é que ele faz isso? Gerando mais medo. Mais insegurança. Mais insegurança, menos raciocínio, menos produtividade, menos motivação, menos engajamento. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Ô, Sérgio, Oi. contato, e-mails, site, telefones para Palestra em Rodas. Palestras em Roda. Então, eu tenho um site, é o palestraemroda.com.br. Muito fácil. Muito fácil. Palestraemroda.com.br. O meu WhatsApp, que eu acho que isso é fundamental, né? 41 9973 9004. E o do escritório, que é 41 30 22 44 43. Né? Entre em contato, nós vamos conversar. São processos, não são só palestras, não são apenas treinamentos, são processos de transformação que visa gerar no grupo. Sabe como é que eu chamo esse processo? É como eu estivesse instalando uma direção hidráulica no grupo. O líder passa a ter facilidade de manobra. Então você imagina, quem dirige tem essa noção. Imagina um motorista de caminhão antigo, os fenemês antigos, para ele fazer uma manobra duro, pesado. Agora bota uma direção hidráulica. Agora já é elétrica. Elétrica, Mais leve. Com o dedo você já faz a manobra. O que o líder precisa é, primeiro, se conhecer, se acalmar, ter autoconfiança, porque aí do grupo você parte para as pessoas, então você começa a gerar a sensação de confiança no grupo, e essa sensação de confiança vai gerar autoconfiança. Essa é a grande sacada, né? Essa é a máxima. O líder ganha autoconfiança, gera confiança no grupo, e é como nós estivéssemos instalando uma direção hidráulica ou elétrica no veículo que ele tem que fazer a manobra. E aí fica muito mais fácil. E aí ele pode exercer o seu papel de gestor, porque o líder é um dos papéis que um gestor tem. Existem 4 papéis que o gestor tem. O primeiro é o de planejar, o segundo de administrar, o terceiro de melhorar o processo e o último é de liderar. Como ele tem que fazer muita força para manobrar o grupo dele, planejar, administrar e melhorar fica em segundo plano. Então esse gestor é sempre um gestor meia boca, ele não está nunca... E ele não consegue entender aquela sensação de o meu dia passou e eu não fiz nada. Por quê? Porque ficou manobrando o caminhãozão dele com uma direção mecânica. Faltou organizar. Faltou organizar. Grande abraço, prazer recebê-lo mais uma vez, viu, Sérgio? Sempre que precisar, estamos aqui. Sensacional.